Bom dia, Brasil. Bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Meu nome é Kieran McManus, sou homem branco, cabelo branco, usando óculos agora. Tenho camisa azul e branco. Atrás de mim tem uma janela com desenho que está no escritório de São Paulo hoje. E aqui você pode ver que nosso novo logo da PwC, com nossa, também com esse viés tecnológico que você está vendo aqui na imagem. Aí pode ver as nossas redes sociais para ver os detalhes da nossa nova marca. Aí, com isso, vamos nas partes logística. Quem está assistindo pela primeira vez, a sessão está sendo gravada, você recebe a gravação no final do evento. O mais importante, quem fizer mais perguntas durante o evento ganha o chocolate que a gente anuncia no final. Então, a gente gosta de receber perguntas, então, por favor, fazer suas perguntas no aplicativo, na medida que você gera dúvidas. E, ao longo do evento, vamos tentar responder suas dúvidas. Pode nos acompanhar nas redes sociais. Aí tem a guia, programa Novas Perspectivas para tirar suas dúvidas. Recomendamos utilizar Google Chrome. Obviamente, pontuação também os programas são registrados para fins do CRC, CFC, obviamente para quem tiver registro ativo. Qualquer dúvida tem nosso e-mail aqui. Aí para falar um pouco sobre nosso programa agora estamos no nosso 8º ano, já fizemos centenas de eventos, nossos eventos são gravados e estão na nossa playlist no YouTube, onde tem centenas de eventos gravados. Todos os nossos eventos são de 2 horas e a participação é comprovada para quem fica 1h30, que todo mundo recebe certificado. Nossos eventos são completamente abertos e gratuitos para quem quiser participar. Então, fique à vontade de mandar para quem você quiser, para a sua equipe. Pode nos conectar. E aqui tem para se inscrever, receber os convites para nossos eventos. Pode se inscrever aqui ou pode ver pelo site, mas se você quer se inscrever, aí você vai receber um e-mail toda vez que a gente tem um novo evento. A gente faz eventos toda quarta-feira, das 9 às 11 horas. E aqui tem os últimos 10 eventos com os links para as gravações para quem quiser acessar. E aí, falando sobre semana que vem, vamos falar sobre declaração de imposto de renda. Então, vamos trazer nossos especialistas da área fiscal para falar sobre os passos estratégicos para a entrega do ICD e ICF. Então, acho que todas as empresas agora estão nesse processo de finalizar suas declarações de imposto de renda, e aí vamos falar sobre esse processo e quais são as dicas e as estratégias que estão sendo utilizadas. Aí, com isso, eu vou pedir para nossos panelistas se apresentem. Melissa, você quer se apresentar? Sim, Kieran, bom dia. Vocês me ouvem? Sim, tranquilo. Perfeito, então muito obrigada. Eu sou Melissa Schleich, sou diretora aqui da área de mercado de capitais da PwC, trabalho eventualmente também em alguns projetos de ESG. Sou uma mulher branca, cabelos curtos. Cacheados. Tirei uma blusinha de lã do armário hoje, porque hoje está mais friozinho, então estou aqui com essa blusinha cinza, de gola, de lã, e estou no escritório. Atrás de mim, então, estou numa sala do escritório, tem a parede do escritório, está batendo um solzinho gostoso aqui, e o vidro do nosso escritório. Estou à disposição para dúvidas e para conversar com vocês hoje. Muito obrigada. E você sabe que eu estou com um amigo que está visitando da Irlanda e ele está achando que isso aqui é alto verão para ele. Ele fica andando de shorts e camiseta, então é muito engraçado. Ele não está tropicalizado ainda com você. Não tenho dúvida, Kira, mas para a gente 15, 16, 17 graus, a gente já tira a blusinha de lã do armário aqui, né? Já estou me sentindo no inverno, pessoal. Legal. Muito bem, bom evento a todos. Obrigado. Luciano, você quer se apresentar? Sim, bom dia a todos. Meu nome é Luciano Castro, sou diretor da Strategy End, lidero a prática de transformação de empresas aqui no Brasil. Eu sou um homem branco, de olhos castanhos, estou usando óculos e atrás de mim está uma estante com livros.
Legal, muito obrigado, Luciano. O Gustavo, você quer se apresentar? Bom dia a todos, eu sou diretor aqui na PwC, nas áreas de mercado de capital e também de auditoria. Também estou no escritório, mas estou no escritório do Rio de Janeiro, com uma bela vista aqui na janela. Sou um homem de 38 anos, moreno, tenho menos cabelo do que eu gostaria no momento. Isso, a gente estava comentando, por isso que cortou foto aqui. Exatamente. Vocês cortaram de propósito, né? Tá certo. Isso. Prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite, Kira. Obrigado, Gustavo. E aí, estamos só passando algumas publicações sobre o que a gente vai, sobre o tópico que a gente vai tocar aqui. Então, tem a pesquisa do CEO Survey 2025, onde chamada Reinvenção Batendo na Porta, que fala sobre a necessidade das empresas se reinventarem e quantos CEOs acreditam que o modelo atual que eles têm talvez não vai ser suficiente para os próximos 10 anos. Aí tem a publicação do PwC, do Business Model Reinvention, tipo BMR, que explica o conceito. Aí tem uma segunda publicação sobre o mesmo tópico, do BMR. Aí tem agora a parte do impacto que isso tem nas vários negócios. Então, tem a quarta publicação, tem a reinvenção para agronegócio brasileiro. Temos, e aí o agronegócio se destaca em produtividade, entre urgência de reinvenção dos negócios e como que está sendo alterada essa área. Nós temos também a número 6, que é os CEOs de serviços financeiros, são otimistas com negócios de reinvenção, já mostra resultados, ou seja, já um outro setor que está mostrando a reinvenção. E também no 7º aqui é a reinvenção na saúde e a ganho de produtividade que tá vindo com inteligência artificial generativa. Aí tem o 8º aqui, o destaque da indústria de varejo e consumo, que também falam de reinvenção. E nós temos os destaques da energia e serviços de utilidade público, que também fala da reinvenção. E aí é muito legal essa 15º guia do Strategianda, que fala da prática como repensar seu negócio e cria, entrega e captura valor sobre esse tópico. Aí tem algumas matérias técnicas, tem aliás, 11º aqui, só para alertar para o nosso objetivo aqui, ajudar o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. Eu acho muito legal que CVM lançou uma pesquisa para ter a percepção sobre a integridade do mercado de capitais brasileiro. Então, aí nós sabemos que tem muitas opiniões diferentes sobre o tópico, mas aqui é a sua hora e essa pesquisa não leva mais que 5 minutos. Então, recomendo entrar lá e deixar suas percepções do mercado de capitais brasileiro, sugestões de melhoria nesta pesquisa que está aberta para todo mundo. Nós temos 12º, ou seja, o reinvenção acaba impactando as demonstrações financeiras e também para muitas empresas é uma opção de continuar ou não, então tem impacto também na norma de continuidade e operações descontinuadas. Nós temos o CDPS, que tem quando se fala das informações sobre a sustentabilidade da empresa, são impactadas aqui também. E aí também tem reflexo no item 14, aqui, do ponto de vista de auditoria, em termos das leis, regulamentos e os riscos das operações, além da continuidade operacional. E finalmente, tem um link para a nova equação, a forma que nós trabalhamos. E acho que com isso, eu vou passar para Gustavo. Então, Gustavo está com você para essa pesquisa. Obrigado, Kira. Bom, a gente vai começar o nosso webcast hoje com uma pesquisa. Então, a gente vai soltar algumas perguntas e eu vou conversar com vocês sobre elas. Legal, então a primeira pergunta é: quais são as indústrias que estão passando por transformação e podem necessitar do Business Model Reinvention, que o Kiran comentou, a reinvenção do modelo de negócio? Vocês podem escolher mais de uma opção, tá?
Vamos lá, estamos recebendo já algumas respostas aqui. Acho que indústria de serviços, por enquanto, está liderando, junto com tecnologia, mídia e telecomunicações. Está bem dividido, né? Isso. Isso é interessante, ou seja, tem votos para todos os setores nessas opções, ou seja, tem... E está começando a ficar cada vez mais equilibrado. Isso. Ou seja, a reinvenção do modelo parece ser genérica. A indústria de energia está um pouquinho atrás. Bom, como participante ativo da indústria de energia, eu imagino que a gente precisa sim pensar em reinventar o negócio com base em tudo que está acontecendo. Isso. Com certeza você teria voltado na energia também. Teria. Vamos ver se a minha propaganda funciona aqui, se o pessoal começa a energia. Acho que não. Acho que não vai ser suficiente. Não, legal. Acho que já chegamos aqui no final da pesquisa, mas é como você falou, acho que tem votos para quase todos, ainda que a energia está pouco atrás, mas tem bastante voto para todas as áreas. Sim. Vamos lá para a próxima. Então, quais são as principais forças que podem impulsionar mudanças no modelo de negócio? E aí também podemos escolher mais de uma opção aqui. Isso. Acho que o objetivo aqui era para identificar quando que você... O que vai ser os indicadores para você saber que você precisa fazer a reinvenção. E você precisa mudar seu modelo de negócio. Bem dividido também, mas acho que evolução tecnológica e mudança geopolítica estão na frente. Preferência no consumidor agora encostou também. Brasil também, né? Mudança fiscal. No contexto da reforma tributária. Isso. Acho que não muda, Gustavo. A evolução tecnológica disparou aqui, eu vou comentar. Isso. Isso. Mas eu acho, parece que a evolução tecnológica está liderando aqui na pesquisa. E a gente agradece a todo mundo que está entrando aqui para voltar aqui, na nossa pesquisa. Mas... Muito bem, acho que finalizamos aí com evolução tecnológica na frente, mais uma boa divisão também entre outras, incluindo mudanças fiscais aí no contexto da reforma tributária. Vamos lá. Seguindo aqui. Pergunta 3. Você conhece empresas que apresentam indicadores que sugerem a necessidade de reinvenção? De novo aqui podemos escolher mais de uma opção. Isso. E talvez aqui seriam os indicadores terceiros, tipo você olhando para outras empresas e identificando quando você, tipo, naquelas empresas que estão no mercado, quais dos indicadores, que um terceiro poderia ver que eles indicassem que essas empresas estão aptas para a reinvenção. Ou que indicam que com a deteriorização desses indicadores sugiram que aquela companhia precise passar pela reinvenção, né, Kino? Isso. Nossa. Mudança tecnológica. Isso, também vem na... Exatamente, vencedora também nesta aqui parece ser as mudanças tecnológicas, ou seja, a mudança tecnológica, o uso do AI e das outras tecnologias disponíveis parece ser
principal fator impactando aqui, mas também tem votos nos outros aqui. Parece que tem votos na redução de preço para a do mercado, tem votos na redução de satisfação dos clientes, temos menos, mas nas preferências, mudanças de competição. Segundo lugar, com a tecnologia emergente, a gente faz um link com a mudança tecnológica, né? E aí, no final das contas, tecnologia fica quase com metade de tudo que a gente está aqui, né? Se somar 21% com quase 15%. Isso. Um pouco menos da metade. Isso, você tem razão. Ou seja, a ferramenta tecnologia está impactando bastante, criando essa necessidade das empresas. Começaram a utilização de tecnologia está mudando o ambiente competitivo. E isso tem e aí que vem os outros itens vêm atrás. Legal. Podemos seguir para a próxima pergunta. Pergunta na tela. Ao definir a transformação do negócio, quais são os principais elementos envolvidos? O que precisa ser envolvido aí para definir a transformação completa do negócio? Isso. E aí, só colocando as opções aqui, nós temos A, que é estratégia, B, estrutura da organização. C, soluções inovadoras, sustentabilidade e liderança, F, governança, G, cronograma, planejamento e H, não sei responder. Vamos ver se o Luciano e a Melissa confirmam para a gente aí esses principais elementos aqui. A estratégia está bem na frente, né? Junto com cronograma e planejamento. Isso, ou seja, parece que nós temos um vencedor aqui na estratégia e você colocou, atrás vem cronograma e planejamento e aí vem todos esses outros, tem volume de votos semelhantes para todos os outros, mas o líder absoluto é estratégia. Então, que bom que nós temos o Luciano aqui para nos falar sobre estratégia. Legal. Acho que podemos seguir para a próxima pergunta. A pergunta já está na tela. Quais são os desafios ao realizar a transformação do negócio? E aí, de novo, podemos escolher mais de uma opção aqui. As opções são falta de experiência, falta de foco estratégico, falta de liderança, falta de estrutura, falta de conhecimento, falta de tecnologia, falta de inovação ou não sei responder. Isso. Estou pensando que, na realidade, essa aqui é uma questão, mais uma pergunta sobre riscos, porque as empresas, em precisando se fazer a reinvenção, aí qual que você considera como sendo o principal risco de você não conseguir fazer? Falta de experiência nesse tipo de turnaround, né? Nesse tipo de reinvenção do negócio, transformação do negócio, imagino que seja bem relevante, né? E tá bem empatado aqui. Isso. Mas o foco continua sendo tecnologia. Olha que interessante, né? Quase todas as perguntas que a gente fez, tecnologia estava liderando ou com uma quantidade de votos bastante expressiva, né? Isso. E aqui está quase empatado a falta de conhecimento, ou seja, talvez para a pessoa não conseguir identificar a necessidade de alterar, para não conseguir entender como que tem que alterar, e talvez, como colocado aqui, para você não entender a tecnologia, não conseguir, não ter o conhecimento adequado para conseguir utilizar a tecnologia. Mas os votos são... Mas nós temos votos para todos, falta de experiência, falta
de foco estratégico, de liderança, estrutura e também de inovação. Bom, muito bem. Acho que seguindo aqui essa primeira pesquisa, eu passo aqui para a Melissa para ela conduzir a segunda pesquisa e a gente seguir com o webcast. Obrigado, pessoal. Isso. A gente vai para os slides agora. A apresentação de Melissa. Oi, Kieran. Tudo bem? Tudo. A gente vai para a apresentação agora, certo? Vocês me ouvem? Isso. Tranquilo. Desculpa. Perfeito. Então, pessoal, bom dia novamente para os que não estavam no começo do nosso webcast. Vou iniciar, então, a nossa apresentação sobre Business Model Reinvention. Vou só iniciar aqui o nosso cronômetro, porque eu tenho 30 minutos para falar e eu não quero atropelar os coleguinhas. Fala, Kieran, perdão. Acho que você é a única que usa relógio para limitar seu tempo. Então... Sim, é o jeito que eu aprendi a fazer apresentações e dar aulas e conseguir colocar o conteúdo dentro do tempo limitado que nós temos, né? Porque se me deixar falando, pessoal, eu vou ficar falando aqui até amanhã cedo, né? Vamos ficar 24 horas aqui conversando sobre Business Model Reinvention, tão interessante, né? Mas aí eu não deixo ninguém falar, então não é uma ideia muito boa. É melhor eu cronometrar, aqui eu já perdi 40 segundos, então vamos iniciar aqui a nossa apresentação, pessoal. Muito bem. É um tema muito interessante. Para a gente falar de Business Model Reinvention, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é o Business Model, obviamente. Então, o que é um modelo de negócios? Modelo de negócios é o plano geral de uma empresa para gerar retorno. Ou seja, o que a empresa cria, o que ela entrega e como ela mantém os seus resultados. Com base em quê, pessoal? Com base em, primeiro, recursos, sejam esses recursos operacionais, sejam pessoas, sejam ativos fixos, sejam algum tipo de capital, ou sejam, recursos intangíveis, tá? E capacidades e processos. E aqui a gente está falando efetivamente de como que a empresa funciona. Para qual finalidade? Para gerar uma proposta de valor para o cliente de forma a construir o valor para a empresa. Então, essa é a ideia conjugada de um modelo de negócios. Ok? Nosso primeiro passo. Muito que bem. Dado isso, o que é um Business Model Reinvention, ou seja, a gente falou o que é o business model, então vamos falar o que é a reinvenção do modelo de negócios. Então, a gente fala de BMR, ou Business Model Reinvention, quando a empresa muda radicalmente a forma como ela cria, entrega e captura valor. E quando eu falo radicalmente, pessoal, não estou falando simplesmente de vender um novo produto, otimizar um processo, alterar levemente a cadeia de suprimentos. Não é isso. O Business Model Reinvention é uma quebra de paradigma. É uma mudança radical na forma como a empresa fundamentalmente atende os seus clientes ou no setor em qual ela atua. A gente vai ver alguns exemplos para frente, tá bom? No mundo de startups, a gente usa muito o termo pivotar. Pivotar é exatamente nesse sentido, né? Então, Business Model Reinvention, para quem é aí do mundo de nova economia / startups, tem a ver com pivotar. Tá? Vamos lá. Nosso próximo slide, a gente mostra de onde está vindo ou de onde podem vir oportunidades no sentido de se reinventar um modelo de negócios. Então, a gente tem aí desafios de curto prazo, que sejam cenários geopolíticos atuais, governos que entraram, né,
não só no Brasil, mas em outros países, e que estão levando aí a quebras de cadeia de suprimentos, a taxações internacionais diferenciadas que antes não existiam. A gente tem um cenário de guerras internacionalmente, temos guerra na Ucrânia, temos conflito na faixa de Gaza, temos um cenário inflacionário mundial e pressões de margem mundialmente falando, especialmente em relação a commodities. Tivemos aí sérias interrupções na cadeia de suprimentos, dada a pandemia de Covid, potencialmente venhamos a ter aí variações na cadeia de suprimentos, dado o contexto geopolítico atual. E temos, então, diversas contextualizações que a gente chama de desafios de curto prazo, aos quais as empresas precisam se adaptar. Simultaneamente, nós temos o que nós chamamos de megatendências de longo prazo. O que são megatendências de longo prazo? Por exemplo, mudanças climáticas e adaptação e resiliência a mudanças climáticas, questões de sustentabilidade, que não apenas mudanças climáticas, né? Mas temos outras questões de poluição, por exemplo, de poluição da atmosfera, de poluição do solo, biodiversidade. Temos a questão da fragmentação, né? Da fragmentação vis-à-vis a geopolítica mundial. Temos instabilidades demográficas, temos a questão muito forte da disrupção tecnológica, com inteligência artificial e outras possibilidades tecnológicas que venham a existir, além da instabilidade social e das tendências cada vez mais fortes de redes sociais e comunicação. Então, a cada vez mais... Pode falar, Kiman, perdão. Eu só ia comentar que essas megatendências têm... Se você procura no site PwC, tem muitas publicações sobre essas megatendências e já vem de vários anos falando dessas implicações, de que está acontecendo com essas megatendências. Então, é interessante vincular os megatendências que estão acontecendo ao longo de vários anos, como o impacto climático, e como que são vinculadas com as pressões imediatas das empresas, que tem, ou seja, as pressões de longo prazo e as pressões de curto prazo, e os dois vêm junto para forçar essa necessidade de reinvenção. Perfeito, Kiran, exatamente. Então, o que ocorre? Obviamente, para os desafios de curto prazo, a empresa precisa dar uma resposta rápida, mas não que isso não represente uma oportunidade de se alterar ou rever o modelo de negócios. E, obviamente, para as megatendências de longo prazo, a empresa precisa se reajustar a uma nova realidade. Então, essas, sim, são efetivamente uma oportunidade de reinvenção ou de ajuste. De ajuste, quando eu falo, quero dizer ajuste de modelo de negócios. Ok? Então, caminhando para o nosso próximo slide, dado isso, nós costumamos dizer que existem 3 horizontes em termos de ajuste do modelo de negócios, sendo que horizonte 1 são ideias ou ajustes de curto prazo para respostas rápidas a determinadas situações de curto prazo. Horizonte 2 são ideias de um prazo um pouco mais longo que estabelecem necessidade de ajuste de recursos em relação ao modelo de negócios ou de ajustes em relação a clientes, mercados ou mercados-alvo. Então, aqui a gente já está fazendo algumas alterações um pouco mais significativas ou um pouco mais profundas. E, finalmente, nós temos o horizonte 3. Aqui, sim, é um horizonte de longo prazo, com ações ou oportunidades disruptivas que levam a empresa a aproveitar novos recursos ou gerar valor de uma forma diferente. Então, quando a gente fala Business Model Reinvention, estamos falando aqui de horizonte 3, ok? Muito embora
devido a pressões de stakeholders ou devido a pressões dos cenários de curto prazo que nós comentamos anteriormente, ou seja, os desafios de curto prazo, muitas vezes as empresas acabam respondendo dentro de Horizonte 1 e Horizonte 2 e perdem a oportunidade de terem uma resposta mais efetiva, de prazo mais longo, e mais disruptiva, que seria o intuito do Business Model Reinvention. Então, passando para o nosso próximo slide, ele não está aparecendo aqui para mim. Ah, apareceu, ok, muito bem. Então, nosso próximo slide mostra os ecossistemas que as empresas devem acompanhar em relação a mega tendências, que o Kieran comentou, que existem vários materiais, né, dentro da PwC sobre mega tendências, mas dentro dessas mega tendências existem ecossistemas a serem acompanhados que moldam o mundo e o futuro, né, esperado do nosso mundo, pelo qual, né, segundo estas expectativas, as empresas deveriam ir ajustando seus modelos de negócio. Então, essa é a lógica do negócio. Então, nós temos as megatendências, 5 megatendências mais profundas, que são mudanças climáticas, mundo fragmentado, instabilidade social, tecnologia disruptiva e mudanças demográficas. Então, são tendências que deveriam, teoricamente, ser acompanhadas pelas empresas. Nós temos a questão de reconfiguração dos ecossistemas. Sejam esses ecossistemas, e aí entrando um pouquinho naquilo que o Gustavo estava discutindo na nossa pesquisa inicial, né? Então, a questão da mobilidade, a questão da construção, como que a gente constrói as coisas, e os setores de health, ou seja, saúde, manufatura, né, ou fabricação, energia e alimentação. Então, são setores principais que influenciam o mundo e o resto das cadeias de suprimento. Tá? A gente tem a questão que nós chamamos de 3 amanhãs ou 3 futuros potenciais para os ecossistemas industriais mais importantes, que são transições mais tensas, turbulentas, ou Trusted Transformation, né? Uma transformação mais apaziguada, vamos dizer assim. E, finalmente, o Business Model Reinvention é onde, em teoria, a gente deveria conseguir encaixar todas essas transformações e acompanhar esses ecossistemas de forma a continuar gerando valor para as empresas, com base num modelo de negócios que faça sentido dentro de cada um desses contextos. E passando para o nosso próximo slide, pessoal, e olhando para dentro da empresa. Então, estávamos olhando para fora da empresa, com os fatores que afetam a empresa de fora para dentro, né, e que levam os gestores a pensarem de uma forma disruptiva. Agora vamos olhar para dentro da empresa. Então, dentro da empresa, quando a gente faz uma mudança no modelo de negócios, acontece um efeito cascata em basicamente todos os departamentos, né? Ou em basicamente todas as áreas que existam dentro dessa empresa. Por quê? Porque a gente precisa, para realizar essa reinvenção, teoricamente, desenvolver capacidades novas e estabelecer um novo tipo de negócio. Para isso, obviamente, a gente vai alterar a estratégia corporativa, vai alterar todo o resto, né? Então, contabilidade e finanças? Sim. Tributos? Sim. Data Analytics? Sim. Eu vou alterar o meu cliente prospectivo? Potencialmente. E a gente vai ver que é uma das áreas no Brasil que é mais focada, né? Um dos maiores enfoques é cliente.
Legal e regulatório, sim. Produtos e tecnologia, provavelmente. Se eu estou falando de uma reinvenção e novos clientes, potencialmente eu esteja falando de uma reinvenção com base em produtos diferenciados, né? E, obviamente, tudo que vem com isso, vendas, operações, compras, recursos humanos e por aí vai. Então, quando eu promovo uma mudança dentro da minha organização, eu promovo uma mudança dentro de toda a organização. E aqui a gente tem um pouco mais de detalhe, dividindo-se não pelas áreas funcionais da empresa, mas pelas áreas visionais, digamos assim, da empresa. Então, o que a gente poderia ver de impacto quando se faz uma reinvenção de modelo de negócios? Primeira coisa, na estratégia da empresa. Então, obviamente, se eu estou alterando o meu negócio e a forma como eu gero valor dentro da minha empresa e gero valor para a sociedade, eu vou alterar a minha estratégia de modelo de negócios, a minha estratégia de crescimento, a minha estratégia de risco, a minha estratégia de sustentabilidade, a minha estratégia de tecnologia e por aí vai. E tudo que acompanha aquilo que eu vou fazer daqui para frente. Obviamente, dada essa alteração de estratégia, eu preciso alterar as estruturas. O que eu quero dizer com estruturas? A operação dos negócios, os departamentos, o design e a estrutura de entrega de produtos, de sistemas, de tecnologia, de risco, de front office, de tudo aquilo que eu faço e entrego dentro dos meus processos. Eu estou pensando aqui em quem estiver escutando e olhando esse slide, devem estar ficando assustados. Tamanho das alterações que estamos discutindo aqui. Por isso que eu comentei no começo que startups são muito boas em fazer isso, né? Obviamente porque a estrutura é mais leve no início, né? Mas startups têm essa coisa de pivotar, ou seja, eu estou indo para cá, opa, mudou o mercado, vou para outro lado. E tudo bem, pessoal, todo mundo para esse lado agora, né? E vamos. Então, startup já tem isso no DNA das empresas, elas já nascem dessa forma. Empresas no mercado mais consolidado, obviamente, têm um pouco mais de dificuldade de fazer isso. O naviozinho é mais pesado para você mudar de rota de um minuto para o outro. Então, isso não acontece de um minuto para o outro, pessoal. Isso aqui é um planejamento estratégico, uma alteração de estratégia com cunho de longo prazo. Obviamente, a gente não vai fazer isso na semana que vem, mas a gente precisa o quê? Analisar os cenários, ver quais forças estão impactando o nosso negócio. E quando eu falo forças, a gente pode pensar nas mega tendências e podemos pensar até nas 5 forças de Porter. Clientes, fornecedores, concorrência, esqueci 2. Mercado, né? Novos produtos, isso. Novos entrantes, tá? Então, a gente pode pensar nisso para quê? Para desenhar um novo modelo de negócios que atenda a condições que a gente sabe que hoje o mundo é líquido, né? Então, citando aí a bibliografia atual, o mundo é líquido, ou seja, ele muda muito rápido. E as empresas precisam fazer frente a esse tipo de mudança. É isso que estamos falando. Isso, e foi colocado aqui um exemplo aqui para Everaldo Inácio Ferreira sobre o modelo de negócio dos hospitais, quando criaram a plataforma de telemedicina e o IA para atender à distância a demanda acho que isso começou, acho que explodiu no Covid, mas ainda continua a telemedicina como sendo uma alteração e o nível de IA agora que está sendo utilizado, acho que tanto nos diagnósticos quanto nas outras formas dentro da área de medicina está muito maior do que estava antes. Então, teve mudança muito grande. Perfeito exemplo. Obrigada, Kieran. Outro exemplo cabível na mesma caixinha, educação. Antigamente se faziam cursos presenciais, os cursos eram presenciais, muito das palestras eram presenciais.
A partir do Covid, a educação virou 100% online, pessoal. E o que voltou a ser a educação hoje não é o que era anteriormente. É um modelo híbrido daquilo que era anteriormente e daquilo que se criou a partir do Covid. Então, os modelos de negócios vão se ajustando a esses cenários, né, a essas questões. Obviamente que o Covid foi um impacto de curtíssimo prazo que precisou promover ali uma quebra de paradigma e um ajuste muito disruptivo em um prazo muito curto. Então, a gente consegue ver as soluções que foram implementadas de uma forma muito clara. Não necessariamente a gente consegue ver soluções de uma forma tão clara assim. Então, realmente, o Covid foi um laboratório excelente para se falar de Business Model Reinvention, né? O melhor exemplo que a gente tem nesse momento. Mas voltando aqui para o nosso slide, a 19 minutos e 44 da minha apresentação, precisamos também pensar em soluções. Então, a partir do momento que eu penso numa alteração de estratégia, essa alteração de estratégia vai me levar a uma alteração da estrutura da empresa. E se existe uma alteração de estrutura, obviamente as soluções que eu utilizo potencialmente não sejam as mais adequadas para aquilo que eu quero. Então, a gente precisa alterar ou pensar em soluções que sejam as mais adequadas para a minha estrutura, que se refiram a tecnologia de produto, tecnologia de AI, engenharia, produção, implementação de regime fiscal, força de trabalho, equipes, implementação de riscos, né? Ou seja, eu vou ter que otimizar toda a minha estrutura com novas soluções. E, obviamente, atrelado a isso, vem a questão da sustentabilidade. E, nesse caso, quando eu falo sustentabilidade, eu não estou falando em sustentabilidade / ESG. Eu estou falando em sustentabilidade do negócio, ou seja, a perduração do negócio, o going concern do negócio, né? A geração de valor constante do negócio. E para isso, obviamente, faz parte a questão do ESG, né? Mas eu quero colocar também a questão da força de trabalho, do gerenciamento de mudanças dentro das equipes, das atividades de uma forma sustentável e continuada, que sejam fiscais, contábeis e financeiras, atividades, né, sustentabilidade das atividades em tecnologia e por aí vai, na operação dos negócios e por aí vai. Então, não estou falando nesse tópico em sustentabilidade ESG, pessoal, estou falando em sustentabilidade no sentido de going concern, no sentido de perpetuidade do negócio, tá? Então, é isso que a gente deseja. Muito bem. Então, concluindo aqui a minha apresentação teórica, e a gente já vai entrar em cases mais práticos daqui a pouquinho, mas concluindo a minha apresentação teórica, a Business Model Reinvention, ou reinvenção do modelo de negócios, não é apenas uma transformação qualquer repaginada. E faço essa colocação, inclusive, porque é uma pergunta que a gente ouve aí, eventualmente, de clientes ou de players do mercado. Mas é uma questão de expansão do negócio principal de uma empresa ou mudança, efetivamente, do negócio principal de uma empresa com a compreensão do cenário, a projeção desse cenário e desses fatores externos e dessas mega tendências e implementação sistemática de um novo modelo de negócios que gere valor para o meu acionista e que gere valor para a sociedade, dentro de um contexto diverso. Então, é isso que a gente está falando, tá? A gente está falando daquilo que a gente conversou, um mundo mais líquido. Desculpa, gente. Isso, pelo menos, não, isso quer dizer, não sou eu que estou ligando, só quero falar isso, meu celular está aqui, não estou ligando. Não, perfeito, Kieran, ainda bem, espero que não seja nenhum cliente também me ligando, mas se for, tenho certeza que ele vai entender e estará nos acompanhando aqui, então não tem problema. Muito bem, então estamos falando aqui de uma quebra de paradigma dentro da empresa e de um ajuste de cenário externo, de uma forma de longo prazo, é isso que estamos falando. Não é apenas uma simples transformação de
de ideia repaginada, e tem a ver com a questão dos horizontes que nós conversamos anteriormente. Horizonte 1, horizonte 2, estamos falando de horizonte 3. Tá? Com isso, eu encerro, então, a minha apresentação teórica e entro nos exemplos práticos. Então, vejam só que interessante. E eu trouxe aqui dados da nossa 28ª CEO Survey, que se intitulou A Reinvenção Batendo a Porta. Justamente porque um dos pontos que foi muito abordado pelos CEOs nesta pesquisa, e foram entrevistados mais de 4.000 CEOs pelo mundo, inclusive no Brasil, é que os líderes reconhecem a necessidade de acelerar a reinvenção. No Brasil, em 2025, pessoal, 45% dos CEOs entrevistados acreditam que não será viável, a empresa na qual atuam não será viável economicamente por mais de 10 anos se não se reinventar. 45% dos CEOs, ou seja, quase metade dos CEOs acreditam que a empresa precisa se reinventar para que ela seja economicamente viável por mais de 10 anos. Os prazos estão ficando mais curtos. É bem interessante. Eu assisti, e aí trazendo um outro exemplo aqui, né? Eu tenho um pouco de tempo, então eu posso falar, vamos lá. Trazendo um outro exemplo aqui, eu assisti, né? Tive a grande oportunidade de assistir uma palestra do Damodaran no ano passado, que ele veio ao Brasil. O Damodaran é o pai do valuation e um dos principais pesquisadores nessa área. E o tema principal da apresentação dele foi que nós estamos avaliando empresas de uma forma errônea. Porque nós estamos colocando ali uma perpetuidade, por exemplo, que a gente colocava antigamente para empresas que tinham um perfil de durabilidade, de going concern, de perpetuidade de 100 anos, 200 anos, 300 anos. Então, a gente faz um cálculo de perpetuidade. E hoje, vejam só, 45% dos CEOs acreditam que a empresa não será viável economicamente por mais de 10 anos. Então, a gente não está mais falando de perpetuidade de 100 anos. A gente está falando de um cenário que daqui a 10 anos mudou tudo. E se a empresa não se reinventar, ela sofre ou ela morre, eventualmente. Muito bem. Em todos os setores, né, essa pesquisa trouxe que 2/3 dos CEOs globalmente, ou seja, 64%, relatam ter adotado pelo menos uma ação para mudar a forma como suas empresas criam valor ou capturam valor. E no Brasil, as ações mais comuns de reinvenção, como eu comentei com vocês previamente, têm a ver com clientes, seja alcançar novos grupos de clientes, seja inovação em produtos e serviços, com finalidade de aumentar a base de clientes. Tá? Vamos lá. Passando para o nosso próximo slide. Então, como eu comentei com vocês, a busca de novas bases de clientes é atualmente a principal ação de reinvenção adotada no Brasil e que foi aí pelos últimos 5 anos. O que os CEOs colocaram como ações de reinvenção nos últimos 5 anos? 51% buscou uma nova base de clientes, 47% desenvolveu produtos ou serviços inovadores, e 34% investiu em novas estratégias de crescimento, 33% fez parcerias com outras organizações e por aí vai. Mas aqui de longe, né, buscar uma nova base de clientes ou desenvolver produtos é o que mais se destacou, inclusive frente aos CEOs globais. Isso. Uma coisa, estava pensando aqui, que essa aqui são os últimos 5 anos, mas o que a gente viu é que na verdade, a expectativa talvez seja que vai ter maior mudança nos próximos 5 do que nos últimos. E, com certeza, nos próximos 10. Então, essa referência do passado é interessante ver dessas mudanças que aconteceram nos últimos 5 anos dessas empresas e já com uma expectativa talvez que as mudanças vão acelerando. Especialmente a gente falando de tecnologia. É verdade.
E no Brasil, acima da média global, né? Isso que é interessante. Sim, é verdade, pessoal. Eu não coloquei no slide aqui o dado da expectativa. Inclusive, a expectativa de reinvenção, esse 51%, foi abaixo esse 51% realizado nos últimos 5 anos foi abaixo da expectativa anterior, que era alguma coisa em torno de 62%, se não me falha a memória. Tá? Então, os CEOs realmente têm uma expectativa mais elevada e a expectativa futura é alguma coisa aí para cima de 60% também, 60, 62, 64, alguma coisa nesse sentido. Não coloquei o dado no slide, peço desculpas, mas a apresentação está disponível, né? A pesquisa está disponível no site da PwC. Isso, foi uma das publicações, acho que foi uma das publicações que a gente colocou também. Então, quem baixa essas slides, obviamente, são todos, você pode entrar e baixar todos os slides da apresentação e tem as publicações com link para o CEO Search. Isso, perfeito. E aí, pessoal, além dessa questão, né, de busca de base de clientes e desenvolvimento de novos produtos, 45% dos CEOs no Brasil dizem que suas empresas começaram a competir em pelo menos um novo setor nos últimos 5 anos, em contraste com 38% no mundo. Ou seja, as empresas estão buscando expandir a sua atuação de alguma forma para que elas não tenham este problema de perpetuidade que a gente comentou, né? Da perpetuidade ser muito curta hoje em dia. Então, o que os CEOs colocam como próximos passos? Primeiro, buscar as necessidades dos clientes e, segundo, vislumbrar o ecossistema, de forma a conseguirem se adaptar a essa nova realidade que surge a cada dia, na verdade, né? As mudanças hoje são muito rápidas. E os CEOs no Brasil percebem essa questão das mudanças serem muito rápidas e a necessidade de reinvenção dos seus negócios, ou dos negócios que conduzem. Aqui, a gente trouxe um dado referente à inteligência artificial generativa, ou seja, o AI. Nesse caso, mais da metade dos CEOs, 52% no Brasil, 56% no mundo, relataram que AI generativa, né, ou seja, ChatGPT, Copilot e todas as variáveis existentes, resultaram em ganhos de eficiência de tempo dos funcionários, e cerca de 1/3 dos CEOs identificou um aumento de receita e lucratividade nos seus negócios com a inserção aí de AI. Isso sendo que AI foi inserido nos negócios nos últimos 2 anos, pessoal, não mais que 2 anos. Tá? E aqui sim a gente trouxe a expectativa, né, o percentual de CEOs que esperam que AI seja sistematicamente integrado à área de negócios de suas empresas nos próximos 3 anos. 69% aí estou falando de Brasil, né, plataformas tecnológicas, mas a gente tem altos percentuais também em outros processos, por exemplo, processos de negócios e fluxos de trabalho, 56%. Dos CEOs esperam que seja integrado aos seus processos de trabalho. Força de trabalho e competências, 46%. Desenvolvimento de novos produtos e serviços, 42%. Gente, é muito alto a gente pensar que 42% dos CEOs acreditam que AI vai ajudar no desenvolvimento de novos produtos, né? Então, quem não está pensando nisso ainda, é bem razoável começar a pensar desde ontem, certo? Do contrário, já estará aí um passo atrás do cenário que se apresenta, do cenário externo que se apresenta, certo? Kieran, com isso, eu concluo, então, a nossa apresentação formal e a gente traz agora um survey com alguns exemplos práticos e reais de reinvenção de modelos de negócio. Correto, Kieran? Isso mesmo. E a gente já vai começar com nossa... Então, vamos voltar para as pesquisas. A gente agradece todo mundo que poderia entrar para voltar. E neste caso,
existe uma resposta certa. Talvez eu vou lançar a primeira pesquisa aqui. Aqui a provocação era qual que era o negócio original dessas empresas famosas. Então, a primeira que era a Hasbro, que é uma empresa de brinquedos. E a provocação o que você imagina? Que você imagina que era o negócio original dessa empresa agora, que é um dos líderes mundiais nessa área de brinquedos, e que era o negócio original dessa empresa. E aqui e aí eu agradeço a todo mundo entrando para voltar aqui, e essa aqui para uma reflexão do passado, para pensar em algumas empresas que tiveram esse histórico de alteração do seu modelo de negócio, para dar um exemplo do que poderia acontecer. E essa aqui dentro de um ambiente do passado das empresas. E aí, eu posso comentar um pouquinho, Kieran, se você me permitir? Claro. A Hasbro faz jogos de tabuleiro. Ela é muito conhecida mundialmente por fazer jogos de tabuleiro muito diferentes, interessantes. Então, quem gosta de jogos de tabuleiro certamente conhece a empresa, né? E aí, aqui a gente tem a pesquisa bem dividida, né? Que eu estou observando aqui as respostas e estão muito divertidas. Então, as pessoas que estão nos assistindo estão colocando aqui, em torno de 15% brinquedos, nós temos 8,9% em confeitaria, indústria têxtil 24%, fabricação de celas e arreias 12,8%, uniformes militares 12,8% e não sei responder 27,7%. Eu, pessoalmente, iria nessa do não sei responder. Isso. Então, a resposta correta nessa aqui era a indústria de têxtil, que a empresa começou com a empresa de têxtil e aí, dado as movimentações do mercado, tiveram que se reinventar. Então, vamos para... eu vou enviar aqui a segunda pesquisa. Então, essa aqui é Lamborghini. Então, Lamborghini, o que você acha que era o modelo de negócio original de Lamborghini? E, de novo, aqui é a provocação de pensar. Então, as opções são A, são carros de luxo, B, veículos militares, C, produtos de couro, F, ferramentas para máquinas, E, tratores, e F, não sei responder. E a maior parte dos nossos usuários, se eu puder comentar, está colocando aí tratores, né? Eu estou com 66,7%, baixou para 59%, agora é real time, tá, pessoal? Então fica subindo e descendo, aqui é uma delícia de ficar vendo. Então estamos em tratores, 59,5% disparado, mas nós temos percentuais aí também, tem pessoal achando que são veículos militares, letra B, carros de luxo, letra A, 6,3%, 7% para produtos de couro, 8,8% para ferramentas para máquinas e o grande vencedor realmente, 50,9% são tratores. Kieran, você gostaria de dar a resposta para o nosso case? Então, já estou duvidando se as pessoas já estão começando a utilizar a tecnologia aqui para essas respostas, sabendo que tem uma que é a pergunta, que a resposta correta é tratores. Eu acho que utilizaram o ChatGPT aí para fazer a pergunta, hein? Não é. Esse case, para mim, pessoal, é o mais próximo da realidade atual da empresa, né? Então, a empresa já produzia ali, de alguma forma, veículos, não eram veículos de luxo, né? Automóveis de luxo, mas tratores é um negócio que, na minha cabecinha aqui de não engenheira, já tem motor, já tem roda, já tem, né? De um trator para um automóvel, não é tão longe quanto de uma indústria têxtil para um jogo de tabuleiro, na minha cabecinha aqui. Legal. Então, vamos ver as próximas. Então, a próxima, então, é o caso...
Então, acho que apertei. Então, aqui estamos no terceiro. Então, o que você acha que era o modelo original do Tiffany? Então, então, as opções que nós temos aqui é joalheria, B, instrumentos musicais, papelaria, D, alimentos, E, supermercado, F, não sei responder. Então, a provocação aqui, em termos de... acho que aqui em São Paulo, acho que Tiffany tem uma loja eu sei que pelo menos tem no Shopping Guatemi, aqui na Faria Lima, tem uma loja grande dentro do Shopping Guatemi, tem no exterior, tem uma marca muito famosa para joalheria de luxo. Perfeito. E aqui a gente está observando, então, 27,5% das pessoas responderam joalheria, que o negócio original seria a própria joalheria, que é o negócio atual, né? 22,6% instrumentos musicais, 20,8% papelaria. Nós temos algumas pessoas, pouquíssimas pessoas aí, 2% responderam alimentos, 2% supermercado, 28,8% não sei responder. Eu adoro essa resposta, não sei responder. Mas, pessoal, fala, desculpa, Karen. Não, a gente deveria ter tirado essa opção e forçado todo mundo para votar em uma das opções. Deveria. Deveria. Na próxima a gente faz dessa forma. A gente tira o não sei responder. Aí as pessoas têm que obrigatoriamente chutar. Pessoal, fica a dica, né? Joalheria já é o negócio atual. Então, em teoria... Isso. Não seria uma reinvenção de negócios se a Tiffany tivesse começado como joalheria, certo, Kieran? Isso, então nessa aqui teve uma porcentagem menor que acertaram, que a resposta certa é papelaria. Era uma empresa de papelaria que depois se mudou e focou no atual. E deviam ser papéis muito bonitos, né? Não sei, papéis com design bonito... Então, mas vamos na última pesquisa aqui, que é 4. Então, Samsung. Então, essa aqui, então, Samsung. O que você acha que era Samsung? Eu até tirei aqui a opção de empresa eletrônica, mas tem a opção A, que é comércio de peixe seco, B, fabricação de baterias, D, fabricação de panelas elétricas de arroz, de montagem de quadras centrais telefônicas, não sei responder. Ou seja, aqui, então, qualquer origem da Samsung. O não sei responder não está valendo, hein, pessoal? Não vale responder, não sei responder. Então, vamos fazer assim. Temos que responder alguma das opções. Alguém respondeu aqui. Algumas pessoas responderam, não sei responder. Mas vamos lá. Tá razoavelmente equilibrado. A gente tem aí cerca de 20% das pessoas votando em comércio de peixe seco, 33% votando em fabricação de baterias, em torno de 10% votaram em fabricação de panelas elétricas de arroz. Faria sentido, né? Porque no país se come bastante arroz, né? E de montagem de quadras centrais de telefones. Temos aí cerca de 28% das pessoas votando nessa opção. Então, as opções que estão mais votadas são fabricação de baterias e montagem de quadros centrais de telefones, que tem a ver um pouco mais com o negócio de hoje. Então, mas a resposta certa é comércio de peixe seco. Então, então já é um outro modelo de reinvenção aqui, e eu acho que esse aqui são alguns exemplos para provocar a reflexão de necessidade de mudar e o que você imagina a mudança que essas empresas tivessem e de onde que vieram, e aí gera uma reflexão ou seja, futuro exigindo mudanças, mas acho que com isso acho que a gente passa de volta para Gustavo. Obrigado, Kieran. Bom,
Bom, acho que agora a gente vai bater um papo com o Luciano. E aí, eu vou fazer umas perguntas aqui, Luciano, aí fica à vontade para contribuir, tá bom? Combinado, Gustavo. Vamos lá. Bom, a nossa pesquisa de CEOs, né, a Melissa trouxe aqui uns trechos dela, o Kieran deixou o link no início da apresentação, ela mostrou que muitos veem a necessidade de reinvenção para sobreviver os próximos 10 anos. Né? A Melissa falou bastante sobre isso, inclusive no contexto de valuation, né? e de perpetuidade. Você consegue explicar um pouquinho para a gente esse resultado e falar um pouco também do que as empresas têm feito para fazer essa reinvenção? Sim, eu acho que esse ponto foi coberto pela Melissa, mas posso falar assim, eu acho que, no Brasil, aí, como mencionado pela Melissa, 45% dos CEOs entrevistados, eles acreditam, né, que as empresas não sejam viáveis se eles mantiverem o mesmo rumo, né, ou seja, eles enxergam que seja através da tecnologia, da estratégia, da reinvenção de negócio, né, eles, de fato, estão sendo desafiados. Eu acho que uma coisa que chamou atenção na pesquisa também foi a inclusão, né, de alguns setores que não estavam na lista anteriormente. Né? Então, antes a gente via um índice elevado para uma série de setores, como mídia, entretenimento, tecnologia, telecom, indústria, né? Agora a gente viu alguns outros setores esse ano, né? Chegando forte. Só 28% dos CEOs do setor farmacêutico no mundo acreditavam que as empresas não seriam viáveis em 10 anos. Né? Esse número agora é 45%. Nesse caso específico, muito em função das ameaças de tecnologia. Né? Então, inteligência artificial podendo revolucionar a descoberta de medicamentos e cuidados com pacientes, etc. Então, acho que a gente tem observado é que, para refletir sobre o futuro dos negócios, acabam se tornando, né, o que a gente mais vê são empresas dizendo que estão se transformando e, né, tudo é transformação, e elas estão implementando iniciativas isoladas, normalmente específicas a uma área da empresa, né, como supply chain, ou como tecnologia, ou como RH, e com impactos muito limitados e marginais. É o que a gente chama de incrementalismo. Né? Isso que a gente chama de transformação. Né? Transformação é algo muito maior. Né? E a gente falou de BMR, né? de renovação do modelo de negócio, e tem outras que compõem o que a gente chama de reinvenção do negócio. Né? Sobre o que as empresas têm feito, acho que também a Melissa comentou, né? Principalmente no Brasil, são ações ainda muito limitadas, né? Como a gente viu aí, muito tímidas, alcance de novos clientes, né? E de inovação em produtos e serviços, mas poucas empresas têm adotado medidas. Luciano, seu áudio está cortando um pouco. Eu não sei se você quer tentar tirar o vídeo. Geração de novas avenidas de crescimento, o M&A programático, novos modelos de operação, de novos ecossistemas, né? Isso. Luciano, você está nos escutando que parece que seu áudio está cortando um pouco. Tá, deixa eu tirar o meu Bluetooth aqui só um minuto. Tá bom. Aí vamos ver se a tecnologia funciona. Agora está melhor, não? Isso, agora tá. Será que não está cortando? Tá. Se cortar, me fala. Tá? Vê se está ruim. Não, mas, tá bem. Mas, enfim, então, só para concluir, de fato, a gente vê muito o que a gente chama de incrementalismo. Né? No Brasil, ainda as medidas têm sido muito tímidas pelas empresas. Né? Poucas delas vão, de fato, de buscar por novos clientes, produtos. Né? Então, tem muita coisa para ser feita no que a gente entende como transformação e renovação do negócio. Isso. Luciana, está cortando de novo. Não sei se quiser sair e entrar de novo. E enquanto isso, a gente vai responder algumas perguntas do público. Que eu acho que parece ser a conexão mesmo. Deve ser conexão. Deve estar ruim aqui, então. Tá bom, vou tentar reconectar. Um segundo.
Ok, obrigado. E aí, enquanto isso, vamos ver algumas perguntas do público. Tem aqui de Marcelo Lopes Filho perguntando: falta de tecnologia, os gestores estão limitados aos seus orçamentos e a implementação de novas tecnologias e outras, como falar, tem um limitador financeiro. Obviamente, algumas tecnologias são maiores que outras, mas acho que não é uma questão só financeiro. Acho que a questão de tecnologia é uma questão, talvez, primeiro, de cultura e de saber utilizar a tecnologia. Porque acho que tem um risco grande a gente viu muitas empresas que têm sistemas e esses sistemas não são utilizados. Tipo, tem muitas empresas com os ERPs que não estão sendo utilizados a sua capacidade. E até muitos softwares sendo utilizados por empresas e dentro dessas... e aí você vê que muitos deles não estão sendo utilizados na sua capacidade. Eu posso colaborar, Kieran? Nesse caso, especificamente, pessoal, reinvenção é uma questão de mindset em primeira instância, né? Então, primeiro, exatamente o que o Kieran colocou, a alteração da cultura e do mindset da empresa, especificamente do gestor, costumam ser movimentos top-down, né? Ou seja, movimentos que partem de cima para baixo, por isso que a gente trouxe a pesquisa dos CEOs, inclusive, e não necessariamente de implementação do sistema. A implementação do sistema é um componente de uma alteração da estratégia. Não necessariamente ela é uma reinvenção de modelos de negócios por si só. Então, era isso que eu queria colocar. Isso, obrigado. Obrigado, Melissa. Então, vamos ver o que mais que tem aqui. Tem a pergunta de Alexandre. Eu não consigo... perguntando se tem alguma citação de empresa que implementou ou está implementando MR. De novo, a gente colocou essas empresas hoje globais, famosos, como sendo uma referência mundial desse modelo de reinvenção. E digamos que são modelos famosos. Acho que o importante é o conceito, não é... o conceito existe faz muito tempo para essas empresas que chegaram à posição que tiveram que fazer as alterações nos seus modelos. Eu não sei se o Luciano está de volta, senão a gente vai respondendo as outras perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui de Mário Pararese. Como identificar que uma reinvenção do modelo de negócio é necessariamente antes de se tornar algo crítico para a sobrevivência da empresa? Excelente pergunta, Mário. E por isso que a gente estava colocando a pesquisa no início das indicadores de quando que você acha que tem os indicadores da potencial necessidade de reinvenção, porque se você deixa o tempo correr demais, aí você já vai estar numa situação crítica de alteração, as condições que você vai ter, e talvez a sua capacidade de alterar vai estar bastante limitado. Então, por isso estava colocando a importância de você começar a enxergar os indícios, e a gente viu até no CEO Survey dos 45% dos CEOs que acreditam que seu modelo atual de negócio não vai valer para mais que os próximos 10 anos. E por isso que é super importante para as empresas ficarem ligadas e enxergar os indícios do que está acontecendo, seja tecnologia, seja esses desafios geopolíticos para a competição, a concorrência, para você identificar logo os indícios para fazer essas alterações. E aí, tem a pergunta aqui
também de Alexandre perguntando como vislumbrar como o mercado consumidor se comportará diante de tantas mudanças. Então, o Alexandre, no início, a gente colocou uma publicação falando explicitamente sobre o tema de consumo e varejo, e falando de reinvenção nessa área de consumo e varejo. E aí ele entra nesse tópico de reinvenção para o mercado consumidor e de varejo. Eu considero que é uma das áreas onde se identifica. Aí, Alexandre, fazendo outra pergunta aqui, como acertar o modelo de negócio novo mercado consumidor. John, aí a gente sugere olhar aquela publicação que trata explicitamente do tema do reinvenção no mercado de varejo e consumo, e sobre isso. Aí tem um comentário aqui do Jefferson Barros e colocando que ele gostou muito do tema do Samsung, que começou com uma empresa de comércio de peixe seco e aí com isso viu que talvez os margens que eles tinham e a concorrência era muito grande e eles tinham que fazer algo diferente. Aí tem uma outra pergunta aqui de opa, acho que Luciano conseguiu voltar. Luciano, está conosco? Sim, Kirian. Vamos ver se vocês escutam bem. Isso. Agora, a gente está escutando muito bem nesse momento. Então, aí está com você. Não, legal. Acho que eu concluí a pergunta anterior, né? Tá com isso, acho. Não, é que no geral cortou um pouco, mas a gente entendeu o contexto geral da tua resposta sobre a pergunta 1, sim. Então eu vou seguir com a 2. Uhum. E aí, nesse sentido aqui, e continuando o bate-papo, por que uma empresa deve se transformar e se reinventar, né? E por onde que elas devem começar, né? Compartilhe um pouco com a gente. Me falem se vocês não escutarem, tá? Mas basicamente a necessidade também foi um pouco coberta aí para a Melissa, mas tem 2 razões principais, né, que uma empresa deve se... Primeiro é porque existe uma forte correlação entre reinvenção do negócio e o aumento de receita e melhoria de rentabilidade. Tem várias pesquisas, né, com mais de 1.500 empresas que se transformaram, que mostram essa correlação, né, as empresas que se reinventaram gerando quase 5 vezes mais de impacto em lucro operacional do que as que não se reinventam. Mas a segunda, talvez o ponto também coberto aí, talvez o mais importante, é que a reinvenção, ela se tornou uma questão não só de performance de curto prazo, né, mas de sobrevivência no médio prazo, em função de tudo que já foi mencionado, né, todas as ameaças financeiras, tecnológicas, mudanças de hábitos de consumidor, concorrência, né? Então, daí a importância das empresas, de fato, intensificarem as ações de reinvenção, né? Para que elas possam ir muito além do que, por exemplo, os CEOs das empresas brasileiros mencionaram, né? Que hoje eles, de fato, o foco da reinvenção está em atingir novos consumidores, né? O lançamento de novos produtos, que as empresas reflitam sobre como se manter relevantes no longo prazo, né? Por onde iniciar, Gustavo, acho que a reinvenção de um negócio, né, o que a gente aprende aí com a história das que foram bem-sucedidas, deve sempre começar com foco central no cliente, né, tanto empresas B2C quanto empresas B2B. Então, identificar as necessidades não identificadas e melhorar a experiência do cliente é o ponto de partida, mesmo que isso exija sair da zona de conforto, ou, por exemplo, como adotar novos modelos de operação, como novos modelos de precificação ou novos modelos de parcerias, de aquisição, né, ou colocar a aquisição como foco central, né, o que a gente chama de M&A programático, que não tem relação com Business Model Reinvention, mas sim com uma nova forma da companhia atuar e colocar aquilo no core, né, como business essencial dela. Então, eu diria que basicamente por essas 2 principais razões. Maravilha. Então, cliente no centro aqui, basicamente, e além da estratégia que você comentou.
Isso. Ah, legal. E quando a gente pensa em reinventar um negócio, né? Não só para o CEO, né, como tomador de decisão final, mas como para todos os interessados no mercado em geral, parece uma palavra bastante assustadora, né? Reinvenção pressupõe um giro grande. Você pode explicar um pouquinho para a gente quais são esses principais focos da reinvenção e o que essa reinvenção significa? Claro. A reinvenção de negócio parece, sim, né, um pouquinho assustador, mas ela pode ser observada a partir de diversos componentes, ela pode ser quebrada em diversos componentes, né? Então, acho que no início, na pesquisa, a turma estava bem afiada aí quando eles mencionaram mudanças estratégicas, né? Mudanças estratégicas, o que a gente está tratando aqui hoje, é o segundo. A gente tem um terceiro, que talvez seja um dos mais transformadores, que é, de fato, a mudança do core business da companhia, né? Que também não tem a ver com o modelo operacional e nem com estratégias, né? E talvez aí um outro componente, as mudanças culturais e de mindset. Né? Então, enfim, a gente vê aí a cultura, por exemplo, da Amazon, que o Jeff Bezos implementou no Day One, como é que transformou a companhia completamente. Pode trazer exemplos aqui de todos esses pontos, né? Então, mudança estratégica, quando a gente fala, e vocês responderam, né, basicamente é quando a companhia ela altera sua visão de longo prazo, né, e de mercado foco. Ela altera seu portfólio, por exemplo, passando a oferecer serviços e não somente produtos, ou ela migra de um canal B2B para B2C, para ela poder atender diretamente o consumidor final, entender o comportamento do consumidor, né? O segundo é o modelo operacional, que a gente tratou aqui hoje com a Melissa, né, e que a gente basicamente trata como uma redefinição da forma como a companhia cria, entrega valor, né, através de pessoas, processos, tecnologia e estrutura. Né, foi mencionado aqui pela Melissa, isso é o que a gente chama de modelo operacional. Né? Então, vou dar um exemplo, a gente atuou numa companhia líder de varejo que saiu de um modelo de atendimento baseado em loja física para um modelo multicanal, né? Onde a experiência do cliente ela foi integrada em todos os canais de venda, online, mobile, loja física, né? E para fazer essa transição de modelo operacional, a gente teve que realizar uma série de mudanças, né, em todas as áreas da companhia. Então, em tecnologia, a gente teve que criar um e-commerce robusto, né, integrado com o ERP da companhia, integrado com a gestão de estoque. Na logística, se eu me lembro bem, a companhia teve que criar um CD para atender as vendas online, né, que tinha um comportamento diferente das lojas físicas, não atenderiam o Brasil todo. Em estrutura, por exemplo, a gente teve que integrar as áreas de vendas online com a área de lojas físicas, né? A gente teve que definir quem era o responsável por cada parte do processo. A gente teve que treinar as equipes para atender a nova demanda de vendas online, que era desconhecida para a companhia, né? Então, assim, tem várias alterações que você precisa fazer no modelo de operação quando você decide, né, fazer um movimento de fato, reformular seu modelo operacional. Isso. Luciano, a gente... Outro exemplo de transformação desses componentes é de fato... Pois não. Desculpa, Luciano, acho que o seu vídeo estava fechado. Está escutando? E eu fechei por causa do sinal. Eu estou escutando, sim. Não, tudo bem. Tudo bem. Então vamos continuar assim. Acho que um outro exemplo, para não ter que mencionar todos, mas um muito, muito relevante, eu posso trazer alguns casos, é o de fato da transformação da proposta de valor ou do core business, né? Então, quando a empresa, de fato, ela foca nas suas vantagens competitivas para poder crescer e gerar valor para o cliente, né? Então, ela vai introduzir novos produtos, ela vai fazer uma mudança radical na área de atuação, mas ela tem um ponto muito importante. Ela sempre vai alavancar no conhecimento adquirido. Ela reinventa o core através do conhecimento adquirido. Tem vários exemplos sobre isso. E aquelas que não fazem isso, e tem exemplos também, a própria Swift aí de carne, comprada pela JBS, foi um exemplo de insucesso, né? Era uma das maiores empresas dos Estados Unidos e quase quebrou. Mas a gente tem exemplos muito positivos e negativos também das empresas que não mantiveram o foco, né, no que elas sabiam fazer bem. Então, resumindo, a reinvenção do negócio,
ela se dá através de diversos componentes, né? E o nível de reinvenção vai depender da lacuna entre o ponto de partida e o ponto de chegada, né? Então, é o as is para o to be, né? Onde eu estou hoje e onde eu quero chegar. E é isso que vai definir a profundidade, de fato, da reinvenção. Não sei se respondi, Gustavo. Não, acho que respondeu sim. Não tem uma resposta sucinta e específica, é muito mais abrangente. Então, acho que tem várias áreas de foco para que essa reinvenção seja bem sucedida, né? Isso, exatamente. E depende muito mais da profundidade do que da amplitude, né? Ela não necessariamente precisa transformar o modelo, a estratégia, o core business, etc., né? Então depende muito do nível de transformação e de reinvenção do negócio. E quando a gente pensa nessa reinvenção, assim, a gente pensa em momentos de crise. Será que são só nesses momentos de crise que as empresas devem pensar em reinvenção, ou também em momentos, em ciclos saudáveis? Como é que você enxerga isso? Não, é uma ótima pergunta. Eu gosto muito aqui, de novo, da visão do Jeff Bezos, né, que ele implantou na Amazon, onde o cliente está no centro de absolutamente todas as decisões da empresa, todos os dias do ano, né? E as equipes, elas precisam estar constantemente pensando em reinventar o negócio para atender as necessidades do cliente, mas também para um negócio super relevante, que é para que as empresas não se tornem irrelevantes, né? Então, se a gente olhar para um histórico das últimas décadas, e, enfim, eu já fiz diversos estudos sobre isso, mas hoje uma empresa vive de 15 a 20 anos. 70 anos atrás, ela vivia 65 anos. Então, o sinal que o Jeff Bezos e outros CEOs estão enviando para uma companhia como do porte da Amazon, né, é que, se de fato eles forem seguir o comportamento da média das empresas, eles não vão viver muito. Por isso que a empresa, ela precisa estar constantemente se reinventando. Né? Claro que existem gatilhos, sim, Gustavo, sobre alguns gatilhos que eu diria que indicam a necessidade de transformação de uma empresa, né? Mas ela não deveria ser reativa, né? O que a gente vê, os casos mais bem-sucedidos são, de fato, de ações proativas em ciclos muitas vezes saudáveis, né? Mas alguns gatilhos, por exemplo, acho que algumas foram mencionados aqui, né? As disrupturas causadas aí por competidores, por tecnologia, né? O declínio de performance em função de produtos ou serviços obsoletos, alteração do comportamento do consumidor, né? Pressões regulatórias, e todos esses são sinais de necessidade de se transformar, mas uma companhia não deveria aguardar esses sinais para ela poder se transformar, né? Eu acho que alguns CEOs aí mencionam muitas vezes que a morte é inevitável, né? Todas elas vão morrer, né? Não tem nenhuma empresa que não vai morrer. A ideia será que a gente consegue postergar esse dia? Então, por isso, daí a necessidade de uma companhia se reinventar. Só complementando, eu acho super interessante, ou seja, você tem o CEO de uma das empresas de mais sucesso do mundo, tipo de Amazon, e ele já tá reconhecendo que a empresa vai acabar. Isso. E ele está fazendo de tudo para postergar essa data. Ou seja, ele já está pensando nesse risco. Ele coloca muito claramente nas apresentações internas, né, da companhia. Ele coloca, né, eu vejo o dia que a Amazon vai quebrar, ela vai entrar em falência. Esse dia vai chegar, mas nós vamos fazer de tudo para que esse dia demore a chegar. Né? E é simples, é só você analisar estatísticas de empresas dos últimos 200 anos, você vê o que acontece, né? Então, na Fortune 500, só 1% das empresas 50 anos atrás existem. Então, e assim, quando a gente fala existem, só para deixar um pouco claro, a gente está dizendo que essas companhias ou foram adquiridas ou fundidas, ou encerraram as atividades ou faliram. Né? Mas um ponto em comum que elas têm elas perderam relevância. Né? Então, tem muitos estudos sobre isso. E é por isso que o Jeff Bezos e alguns outros CEOs têm essa cultura, né, que eles denominaram de Day One, né, onde a gente deveria sempre trabalhar pensando que aqui hoje é o primeiro dia de trabalho que precisa fazer para atender as necessidades do nosso cliente, todo dia. Então, isso é bem interessante. Não, muito legal. E
Pensando nessa relação entre resiliência e reinvenção de negócio, você consegue citar para a gente alguns exemplos de empresas que se reinventaram? Consigo. Então, acho que a gente trouxe até alguns aí já, né? Eu acho que as empresas resilientes, gente, são aquelas que ao longo do tempo conseguiram se manter relevantes para o mercado, né? Essa é a definição de uma empresa resiliente. E a gente tem alguns estudos, a gente até apresentou no último call, né, um estudo que mostra que as empresas resilientes ao longo do tempo, elas geram muito mais valor do que as empresas não resilientes, ou seja, com crises, ou durante uma crise, elas conseguem sair antes, geram 5, 6 vezes mais valor do que os concorrentes que não reagiram rapidamente ou que não tiveram capacidade de fazer essa leitura, né? De fato, é a capacidade delas se reinventarem. Essas empresas, normalmente, elas preservam as vantagens competitivas, como eu falei, né? Ou seja, o que elas sabem fazer de melhor, de inovação. Então, tem muito exemplo interessante. A Amazon é um deles, né? Era uma vendedora de livros online e virou um dos maiores conglomerados do mundo aí de tecnologia, de e-commerce, né? A Fujifilm é um case que eu gosto bastante. Eu não sei se alguém aqui conhece a história dela, né? Mas é um dos maiores exemplos de resiliência, de reinvenção do core business, ou seja, não só do modelo de operação, mas principalmente do core. Ela naturalmente manteve o foco nas vantagens competitivas, né? Ao contrário da Kodak, que não foi capaz de adaptar a revolução digital, demorou muito para abandonar o negócio de filme e de câmera analógica, a Fujifilm apostou nas adjacências, né? Virou um dos maiores conglomerados na área na área de saúde, por exemplo. Ela descobriu que o conhecimento que ela tinha em tecnologia de imagem tinha aplicação para a indústria de equipamento de imagem como ressonância magnética, tomografia, radiografia e muitos outros equipamentos, né, que usam a mesma tecnologia, e hoje ela é uma das maiores empresas produtoras de equipamento de imagem para a área de saúde no mundo. Ela concorre com a GE, com a Siemens, com a Philips e com várias outras. Quer ver um segundo exemplo? Na área de cosméticos, ela descobriu que a gelatina que era usada nos filmes, né, de fotografia era rico em colágeno. E o colágeno tem aplicação para o mercado de cosméticos. Então, ela criou uma marca que chama Astalift, focada em coisas das maiores empresas nesse segmento no mundo. Então, isso mostra como que, mantendo o foco no que ela sabe fazer de melhor nas vantagens competitivas, né, eles tiveram criatividade para poder usar aquele conhecimento e se reinventar. Outro caso muito conhecido é o da Netflix, né, super conhecido. Acho que boa parte de vocês conhecem, né, mas deixou de ser uma locadora de DVD por correio e virou uma das maiores plataformas de streaming, né, e de produção de conteúdo próprio. E esse é um outro exemplo interessante que mostra como que duas empresas do mesmo setor podem tomar rumos completamente distintos, né, em função dos níveis de transformação, de reinvenção que elas decidem implementar, né, e foi o caso tanto da Fujifilm com a Kodak, quanto da Netflix com a Blockbuster, né? Aí a diferença talvez entre vida e morte dessas empresas foi na decisão de reinvenção. A Blockbuster não conseguiu enxergar e reagir às mudanças, né? Lá atrás, nos anos 2000, não sei aí se é da época da maioria aqui, mas é da minha época, né? A Netflix é quem estava quase falindo, né? Ela tinha 100 funcionários, tinha um faturamento pífio, né, de 5 milhões de dólares, e a empresa estava em crise, foi oferecida para a Blockbuster, que faturava 6 bilhões de dólares, né? A Blockbuster rejeitou a oferta, era uma oferta de 50 milhões de dólares, né? Sem enxergar que aquela decisão teria talvez sido a grande diferença entre a vida e a morte dela, né? Então a Netflix acabou entendendo que ela precisava sair da crise e se reinventou, né? Apostou no mercado de streaming com o crescimento da internet. Hoje, eu acho que recentemente eu vi o faturamento da Netflix, era de 40 bilhões de dólares, então 8 mil vezes maior do que quando ela foi oferecida para a Blockbuster. Então, caso de empresas no mesmo setor que tomaram decisões distintas, né? E tem vários outros casos, né? A gente mencionou alguns, mas tem a Nintendo, que era uma empresa de carta de baralho e virou a líder global de videogame.
A Play-Doh, não sei quem conhece, mas é mais um caso de reinvenção do negócio, de novo, alavancando no conhecimento e na vantagem competitiva da empresa, né? Não sei se você sabe da história, mas a Play-Doh é aquela empresa que fabrica aquelas massinhas de modelar para criança, que vem num potinho amarelo. Essa massinha ela era um removedor de resíduo de carvão de parede. Na época, os fogões ainda eram à base de carvão. Aí, quando o fogão elétrico e a gás chegaram, a companhia quase faliu, porque não tinha mais utilidade. Aí a cunhada do dono, que era uma professora do pré-primário, deu a ideia de usar o produto como massinha de modelar para criança. E o que a companhia fez? Ela fez alguns ajustes no produto, tirou, por exemplo, os agentes removedores que eram químicos e fariam mal para as crianças, colocou corecheiro para atrair, né, as crianças, e usaram a mesma fábrica, as mesmas máquinas de extrusão, as mesmas embalagens, só colocaram etiquetas diferentes, né, e criaram uma empresa de brinquedos que é uma das mais duradouras da história. Então, tem vários exemplos assim que mostram, que trazem alguns exemplos muito relevantes de como uma reinvenção ela pode ser bem sucedida e como uma decisão errada pode, de fato, culminar com o fracasso de uma empresa. Muito legal. Esses exemplos são fantásticos. Alguns eu não conhecia, não. Obrigado por compartilhar. Agora, explica um pouquinho para a gente por que o Business Model Reinvention ele é diferente dos demais tipos de transformação de negócio. O que tem diferente no BMR? Ótima pergunta. Eu faço transformação há 20 anos, gente, e, de fato, menos de 5% das empresas engajam em reinventar o negócio, se comprometem com a reinvenção do negócio. Mas a gente vê diversos estudos que essas são as empresas que geram inúmeras vezes mais resultado do que as que não se reinventam. Então, quando a gente fala em reinvenção do modelo de negócio, né, de fato, ele se difere das transformações tradicionais que são mais voltadas para a melhoria de performance de curto prazo. Então, elas vão além e permitem que a companhia dê saltos exponenciais em crescimento e rentabilidade, né? E, ao mesmo tempo, elas permitem que as companhias se mantenham relevantes no longo prazo, né? Então, se manter relevante, eu diria que é o principal benefício da reinvenção de um negócio. Conversando com CEOs de diversas empresas nesses anos aí, né, e eles acreditam que metade do faturamento, ou aproximadamente metade do faturamento das empresas que eles lideram, daqui a alguns anos deve vir de produtos, serviços ou negócios que ainda nem existem. Então, a alternativa de não se reinventar, basicamente reduz o tempo de vida da empresa, né, e limita a performance dela, performance financeira no longo prazo. Então, acho que isso é o que difere, Gustavo, o BMR de uma transformação somente voltada para aumento de receita, redução de custo e melhoria de capital de giro. Perfeito. Então, nesse sentido, só para a gente tangibilizar um pouco melhor aqui, fala um pouquinho de um projeto de BMR recente que a gente tenha feito. Sim, falo sim. A gente tem vários setores, mas vou citar um de seguros, que é público, inclusive, né? Mas uma empresa multinacional de seguros, por exemplo, procurou a gente para apoiá-los na redefinição do modelo de negócio, né? Para que a companhia conseguisse entrar no mercado americano e adequar a proposta de valor dela para as necessidades do consumidor de lá. Então, eles eram conhecidos por ser uma companhia de seguros aí bem tradicional, mas achavam que seria bem complicado, desafiador entrar no mercado como o dos Estados Unidos com uma proposta de valor tradicional, né, dado o nível de competitividade do mercado. Então, a gente basicamente atuou com dois propósitos. O primeiro deles era mapear as principais lacunas, carências e oportunidades no setor de seguros nos Estados Unidos. E o segundo era a gente ajudar eles a definir o segmento e a proposta de valor para preencher essas lacunas, né, para que eles pudessem se diferenciar do mercado existente, né? Coisa muito importante em mente, que eu mencionei aqui, alavancar no conhecimento e na experiência que eles já possuíam, né? E não de inventar o que eles desconheciam, como foi o caso da Swift. Então, a gente fez um estudo profundo e a gente ajudou eles a criar um ecossistema de produto e serviço para empresas de profissionais de saúde, como enfermeiros, cuidadores, corretores de saúde, né, tudo principalmente voltado para o cuidado com idosos, né, que é um dos segmentos que cresce em quase todo o mundo, né, à medida que a população vive mais. Essa reinvenção do modelo
operacional fez com que a companhia deixasse de ser só uma companhia tradicional de seguro e ela acabou se tornando uma das líderes de seguros para idosos. Né? Eu lembro que nos 9 primeiros meses eles geraram de fato, líder de crescimento, e depois de um ano eles expandiram a plataforma para pacientes e planos de saúde, se tornaram uma plataforma, eu diria que multicanal. Então, algo diferente, mas, de novo, mantendo em mente as vantagens competitivas que eles possuíam. Acho que esse é talvez a maior lição aprendida que a gente tem dos casos de sucesso. Excelente, excelente. E aí, por último, você tem alguma dica para compartilhar aqui com o pessoal que está com a gente e para as empresas que estão pensando sobre essas ações de reinvenção ou pensando em se reinventar? Sim. Eu acho que, assim, se a gente for olhar para trás e a gente aprender com a história de diversas empresas que foram desafiadas a se transformar, né? Eu acho que a primeira coisa é, de fato, colocar o cliente no centro de todas as decisões da companhia. Hoje a gente vê muita companhia perdida e sem esse foco, né? A companhia sem escutar o cliente, sem entender o mercado, principalmente num mercado que tem mudado de maneira muito rápida. Então, toda iniciativa e atividade da companhia deverá estar sempre voltada para resolver um problema do cliente ou para melhorar a experiência do cliente. Acho que o segundo ponto que a gente observa, né, com diversas transformações e reinvenções, é a empresa, de fato, implementar uma cultura de reinvenção constante, né, permeando não só a liderança da companhia, mas toda a empresa. Né? As maiores inovações, normalmente, vêm de quem está na ponta, no dia a dia da operação, e não da liderança. Então, garantir que todo mundo pense diariamente como fazer com que a companhia não perca relevância é fundamental. Foi isso que o Jeff Bezos e outros aí fizeram com as companhias, ou seja, cultura de reinvenção. Né? E, por fim, eu acho que existem inúmeras maneiras de se transformar um negócio, de reinventar um negócio, né? Mas tem um ponto em comum de grandes reinvenções, que é, de fato, delas jamais perderem o foco na vantagem competitiva que elas possuem, né? Ou seja, no que elas sabem fazer bem. Foi esse o caso aí que a gente filme, a Play-Doh e diversos outros que a gente tem aí que se reinventaram sem perder o foco no que elas sabiam fazer bem. Acho que é isso, Gustavo. Não, muito bom. Luciano, obrigado aqui. Muito legal ter esse bate-papo com você. Acho que a gente aprendeu bastante. E com isso aí eu volto a palavra para o Kieran. Obrigado. Legal. Um abraço. Obrigado, Luciano, Gustavo. E aí, estou vendo aqui as perguntas que estão vindo do público. Aí, pessoal, fica à vontade de complementar aqui enquanto a gente está pensando, passando pelas perguntas. Então, tem aqui de André Amorim perguntando sobre como as empresas definem o que seriam de curto, médio e longo prazo para fazer as mudanças. E aqui, acho que nesta questão que nós estamos discutindo de reinvenção do modelo, eu acho que, obviamente, aquelas empresas que conseguem antecipar o mais que eles conseguem antecipar, o mais tempo que eles têm para fazer adaptação. E talvez algumas empresas que deixam para trás a visão e as preocupações e talvez esse foco no cliente, aí eles vão piorando a situação até chegar numa situação que eles vão ficar com problemas de fluxo de caixa e problemas de curto prazo que a gente viu na apresentação de Melissa, onde tem os desafios de curto prazo para serem tomados. E, obviamente, na hora que você identifica onde tem espaço de reinvenção, de você criar sua empresa e você aproveitar seus diferenciais, suas vantagens competitivas, aí isso, obviamente, você tem que você entra num plano estratégico para você alterar o modelo
que você está atualmente para o novo modelo. E aí você faz o planejamento para fazer uma alteração planejada. Eu tenho aqui uma outra de André Amorim. O modelo de reinvenção está atrelado mais para atender as mudanças, necessidades do público-alvo. Neste caso, a empresa primeiro entender a necessidade do seu público-alvo para atuar na reinvenção. Eu acho interessante que foi colocado, foi colocado muitas vezes para sempre ter foco no cliente e atender o cliente. Eu acho interessante que às vezes até, como nós estamos falando de uma reinvenção do modelo de negócio, que muitas vezes até a gente viu que até tem alterado o base do cliente. Tipo, e a gente viu que casos onde empresas buscando novas bases de clientes, inclusive para se oferecer novas soluções para outros tipos de cliente. Aí os casos de reinvenção que a gente viu, seja de Lamborghini, de Tiffany, do Fuji, acho que muitas vezes até acabou, ou seja, Fuji saiu da câmera fotográfica e foi no setor de medicina, então você acaba até mudando o seu público-alvo, mas o importante é entender o que são as necessidades do seu público para ver se você vai conseguir se diferenciar, se o seu produto, sua diferenciação atende ele, se tem outras formas de você aproveitar de seus diferenciais competitivos. Aí tem a pergunta aqui do Eliane Araújo Rocha, perguntando um exemplo típico de não reinvenção são as livrarias brasileiras, que muitas fecharam, principalmente durante a pandemia, pois essas livrarias não se utilizaram as vendas via internet, como a Amazon. Essa aqui, realmente, tipo, a gente viu o caso das livrarias, já é primeiro, talvez para começar, livrarias já era um ambiente bastante competitivo, porque você tem muitas livrarias oferecendo muitos deles os mesmos livros, e aí eles tiveram que se diferenciar nesse mundo, mas acho que tem várias reportagens e histórias sobre os desafios que eles passaram diante da pandemia, e aí teve, obviamente, o boom de acesso de vendas via internet. Aí tem os vias no Kindle, e também tem os livros que já são audiolivros, onde você escuta o voz de alguém te contando a história. Então tem várias outras soluções nessa área, mas quem ficou e quem não abriu para as vendas via internet, acho que já tiveram um desafio muito grande, porque acho que você acha muita coisa acha muita coisa no Amazon Mercado Livre hoje em dia, e quem estiver vendendo, quem não tem esse canal de venda via internet, acho que está se limitando bastante. Irã, terminei mais um audiolivro chegando no escritório aqui, no engarrafamento. Então, assim, audiolivro eu consumo demais. Então, assim, é um mercado, não é necessariamente novo, mas é um mercado interessante, tem crescido bastante. Legal. E complementando a fala do Gustavo, né? Eu não uso audiolivros, pessoal, mas eu leio livros aqui, ó. Eu tenho meu leitor aqui, os livros, eu carrego a minha biblioteca comigo todo o tempo, aonde eu vou eu tenho a biblioteca comigo, eu leio o que eu quiser, na hora que eu quiser, nesse device aqui, neste aparelhinho aqui. Então, obviamente, os livros físicos em papel, eu gosto muito deles, mas eles não cabem mais na minha biblioteca, eles são difíceis de carregar, e isso aqui é muito mais prático, fácil e conciso. Isso, ou seja, 2 clientes que mudaram seu tipo de consumo para livros.
Temos a outra pergunta aqui do Antônio Cucurulo, colega. Ele está perguntando um tema relevante para os auditores independentes no mundo em transformação pela inteligência artificial. Quem é o cliente dos auditores e como atender esses clientes com essa mudança nos nossos negócios. Então, acho que no mundo de auditoria independente, você tem a mudança de inteligência artificial, talvez dois principais mudanças. Primeiro, você tem as próprias empresas que estão usando a inteligência artificial, tanto para vender produtos, para processar dados, inclusive para montar a contabilidade e inclusive para pesquisar temas de contabilidade complexos. E em paralelo com isso, você tem, do lado dos auditores, você tem a utilização da inteligência artificial pelos auditores para ajudar a realizar o trabalho de auditoria independente. E talvez vale comentar que nesses desafios a gente viu muitos. Me lembro que um cliente estava me perguntando ontem se os auditores independentes deveriam aceitar os clientes que utilizam inteligência artificial. Aí tem todo um processo e por trás disso tem obviamente a necessidade de entender como funciona a inteligência artificial. Está sendo usada para quê e dentro de quais parâmetros e quais limitações. Obviamente, o importante é entender como está sendo utilizado e isso que vai ser o foco do auditor. E aqui nós temos um caso de reinvenção também, né, pessoal? Porque se a gente passar a recusar clientes porque eles adotaram inteligência artificial generativa, por exemplo, daqui a pouco a gente não vai ter clientes. Porque vocês viram a pesquisa, né, que mais de 60% dos CEOs acreditam que vão adotar inteligência artificial generativa em diversas áreas de negócio nos próximos 3 anos. Então, nós, auditores, precisamos nos reinventar de forma a conseguir efetivamente auditar um processo com inteligência artificial generativa, correto? Talvez todos os nossos, ou seja, a maioria dos nossos clientes já vão estar utilizando, inclusive para ser competitivo dentro nesse mundo de transformação. Então, obrigatoriamente, a gente como auditores vão ter que se reinventar para atender também. Aí tem a Marcela Lopes Filho colocando o exemplo de Xerox como outro exemplo que tiveram dificuldade em se transformar. Tem aqui e aí acho que ele está perguntando aqui sobre o impacto da monetarização do negócio, mas acho que na medida que Melissa falou de valorização de empresas, então nesse tema de reinvenção, ele impacta diretamente na valorização, porque ele impacta na sua projeção de fluxo de caixa, o que você espera que vai acontecer com a empresa, e a forma que você valoriza a empresa. E posso falar mais sobre isso, que eu adoro falar sobre esse tema, vamos lá. Pessoal, vamos lembrar que quando a gente faz um modelo de projeção de fluxo de caixa para a valuation da empresa, no geral, e eu falo no geral porque pode não ser o caso para alguns setores cujo fluxo de caixa é muito longo, por exemplo. Mas, no geral, a perpetuidade corresponde a mais de 60% do valuation. Tá? E quando eu falo mais de 60%, eu já vi empresas chegando aí a 75%, 78%, 80% do valuation correspondente ao valor da perpetuidade. Se a gente pensa que a perpetuidade não é de 100 anos, mas de 10 anos ou de 5 anos, né? E metade dos CEOs acreditam que as suas empresas daqui a 10 anos não vão mais existir com esse modelo de negócios atual, então a gente está falando de uma perpetuidade curta, ela não é perpétua, são 10 anos. O valuation desse negócio é completamente diferente, então pensem que 60% a 80% do valor da empresa que estava contido na perpetuidade pode cortar esse negócio aí por eu não sei quanto, 10,
vezes, né? Ou seja, a gente está influenciando diretamente no valor da empresa e no retorno do acionista, é isso que estamos falando. Então, quem trabalha aí com valuation, planejamento estratégico, controladoria, tem que ter isso em mente, pessoal. Obrigada, Kira. Legal. Obrigado, Melissa. E eu acho que temos também o comentário aqui sobre o desafio das áreas de livrarias, de Luano Justo. Acho que com isso, já estou vendo que estamos chegando no final de nosso tempo aqui do evento. Aí vou pedir para comentários finais, talvez, Melissa, começando com você. Tá bem. Muito obrigada, então, a todos que nos assistiram hoje. Kira, muito obrigada pelo convite. Adorei falar sobre esse tema. É um tema muito gostoso da gente conversar, da gente falar. É um tema que envolve muito mais a visão estratégica da empresa, um pouco de criatividade, um pouco de visão de mercado, muito menos temas contábeis que são mais técnicos e usuais do nosso Novas Perspectivas recorrente aqui. Mas são temas que nós trouxemos que também são muito relevantes, obviamente mais a longo prazo, mas muito relevantes e que precisam ser discutidos dentro das empresas. E a gente fica à disposição para responder perguntas, conversar com quem tiver interesse, e as perguntas que a gente não conseguiu responder também aqui no nosso tempo limitado, fiquem à vontade para mandar diretamente aqui para os nossos palestrantes. Muito obrigada a todos, pessoal. Um ótimo dia, uma ótima semana. Obrigado, Melissa. E Luciano está conosco ainda? Algum comentário final? Tá. Talvez tenha... acho que está tendo problema na conexão. Gustavo, algum comentário final? Não, Kira, só agradecer pela oportunidade. É muito legal bater papo com o Luciano e interagir com o público aí através das perguntas. Então, obrigado pelo convite. Legal. Muito obrigado. Acho que com isso, só alguns comentários de logística final. De novo, esse programa é aberto, é gratuita. Se registra no nosso site para receber os convites e ele é válido para fins do treinamento, para fins contábeis, do CRC, do CFC. Para você receber o reconhecimento do treinamento, tem que ficar conectado 1h30 das 2 horas, e aí com isso você recebe o certificado de participação como comprovando que você atendeu o requisito de treinamento. Aí, a semana que vem, então vamos ter os especialistas da área fiscal nos falar dos desafios e dos passos, estratégias na declaração de imposto de renda para o ano base 2024 e que está acontecendo, quais são as novidades e quais são E aí você pode tirar suas dúvidas com nossos especialistas. E especialmente sobre o ECD, ECF, na quarta-feira que vem das 9 às 11 horas. Agora chegamos na parte mais importante do nosso webcast, quando o Rael vai anunciar quem levou o prêmio de chocolate. Olá, Kieran. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço pela participação em nosso evento. Hoje o vencedor do nosso prêmio do chocolate foi o Alexandre Pchedit, da cidade de Ribeirão Preto. Eu peço que, por gentileza, aguarde um contato nosso. Isso, parabéns, Alexandre. Vamos entrar em contato. Você ganha o prêmio de participantes com maior interação sobre o evento. E aí vamos te mandar a cesta de chocolate para a sua casa. E, de novo, a gente agradece a participação de todos e todas. Nosso evento, como sempre, é um evento completamente aberto, gratuito. Os eventos também são gravados, disponibilizados na nossa playlist no YouTube para quem quiser acessar. E aí temos um evento sobre temas contábeis, fiscais, de negócio, de transformação, de novas leis e regulamentações, de vários tópicos. Então, fica conectado e toda semana nós temos as novidades e vamos tentar trazer sempre as últimas novidades para você, com o nosso objetivo de ajudar no crescimento do mercado de capitais do Brasil. Então, muito obrigado e até quarta que vem às 9 horas. Até lá.